Vamos lá, pessoal. Como você pode de fato implementar o Gemba na sua empresa, né? Basicamente, eu criei aqui uma planilha para que você possa utilizá-la como roteiro quando você for fazer análise no Gemba, quando você for analisar o seu processo no Gemba, no seu local de trabalho. Então, por que essa planilha é importante, pessoal? Criar uma planilha eficaz para o processo Gemba é importante porque você acaba focando em perguntas que vão revelar insights sobre, de fato, aquele trabalho real que está sendo realizado, né? Na qual podem ser identificadas oportunidades de melhoria e que ajude a você a entender as condições de trabalho e desafio enfrentado pelos operadores, né? Que muitas vezes ficam lá sozinhos, fazendo aquele trabalho que muitas vezes alguém ensinou, mas muitas vezes não tem voz para revelar as oportunidades da parte deles ou da sua parte em relação à observação do trabalho real que eles executam. Aqui está uma sugestão de algumas perguntas que você pode incluir nessa planilha. Eu criei aqui 10 perguntas nessa planilha para que você possa colocar em prática o conceito de Gemba, para que você tenha uma ideia. Vamos lá, pessoal, qual que é a primeira pergunta, né? É você realmente verificar a tarefa que está sendo executada na sua operação. Focar principalmente aqueles processos-chave, aqueles processos que geram mais defeitos, os processos mais complexos, mais trabalhosos. É por esses processos que deve se iniciar o Gemba. Então, a primeira pergunta que você pode fazer ao operador deste processo ou da etapa crítica desse processo é qual é a tarefa que está sendo executada. Essa pergunta ela ajuda a compreender exatamente o que o colaborador está fazendo. A segunda é quais são os objetivos dessa tarefa, né? Entender juntamente com os operadores se os objetivos estão claros, para avaliar se eles estão alinhados com objetivos maiores da empresa. Será que o entendimento dos objetivos em relação aos operadores que executam essas operações críticas está alinhado com os objetivos do departamento e da direção da empresa? Quais ferramentas ou materiais aquela operação está utilizando, né? Isso mostra se os recursos atuais estão adequados, eficientes, estão alinhados com o padrão, se eles estão corretos, se não tem nenhuma ferramenta que pode causar um acidente ou variabilidade no processo, né? Como você verifica se aquelas ferramentas estão alinhadas com o padrão esperado e se realmente existe falta de alguma, se existe improviso de alguma, podendo acarretar inclusive uma condição insegura de trabalho. Você enfrenta algum desafio ou dificuldade na realização dessa tarefa? Nessa oportunidade você identifica obstáculos e possíveis pontos de melhoria fornecidos pelo próprio operador, que você precisa captar no Gemba para obter a melhoria contínua. Quinta questão, existem etapas que você considera desnecessárias ou que poderiam ser otimizadas, né? Você da parte de observador, mas logicamente uma boa pergunta em relação aos operadores que executam. Quais são as atividades que realmente são necessárias, que agregam valor? Quais aquelas que não agregam valor, mas são necessárias? E quais são aquelas que não agregam valor e não são necessárias e poderiam ser removidas do processo? Então, realmente é um momento em que quem executa esse tipo de auditoria no Gemba faz do processo produtivo, olhando principalmente as atividades de não valor agregado. Pergunta número 6. Como você verifica a qualidade do seu trabalho, né? Os operadores compreendem os controles de qualidade, os planos de controle, né? A frequência, como é feito o controle, se existe registro ou não, e o que ele faz quando ele percebe que a qualidade não está ok, não só em relação às características do produto, mas do processo, né? Como você verifica isso no chão de fábrica. A sétima pergunta, dentro de uma planilha de Gemba, é: há algo que poderia ser feito para melhorar seu ambiente de trabalho, né? Volto a falar, tanto da sua parte como observador, mas também do que pode estar incomodando os operadores no seu local de trabalho, na sua estação de trabalho, em relação a verificar as condições e o bem-estar do colaborador. Oitava pergunta, como você se sente em relação ao trabalho que realiza, né? Como é a satisfação do empregado e a motivação dele no local de trabalho, né, junto com seus colegas? Quais sugestões você teria para melhorar o processo? Quais são as sugestões
do operador e sua como observador para deixar as operações mais simples, mais práticas, mais fáceis, menos árduas, né? Para que realmente a gente possa executar melhorias. Como que a gente encoraja a contribuição do operador para inovações e melhorias nas operações que você está auditando no Gemba. E por último, e não mais importante, e para mim aqui é uma das questões mais importantes, qual é o padrão de trabalho estabelecido pela direção da empresa, pela área de processos, para que você possa verificar se a operação está executando o quanto ela adere aos padrões de trabalho. E se ela não adere, por que não adere, né? Houve treinamento, houve compreensão, o padrão é fácil de executar, e se ele não executa, quais são as razões? Então, tem aí 10 perguntas para que você possa começar um Gemba Walking, né? E juntamente com outras pessoas de direção, de liderança, melhorar continuamente as condições de processo na sua empresa. E basicamente, pessoal, nós podemos fazer um Gemba para basicamente procurar os 8 tipos de desperdícios que existem no processo. É uma ocasião, é uma oportunidade que força nós irmos ao chão da fábrica para procurar basicamente transporte de material desnecessário, se existe espera para que o operador possa dar sequência no trabalho dele, principalmente se há espera dentro de operações gargalo que ditam o ritmo de produção de uma linha, se existe superprodução, se existe acúmulo de peças no processo ou entre processos, né? Superprodução é fazer muito mais do que o cliente deseja, muitas vezes, para manter uma máquina trabalhando, né? Não existe a certeza de vendas, mas como muitas vezes eu considero que um recurso ocioso é um desperdício, então eu puxo ordens de fabricação só para fazer volume, né? Mas com uma chance pequena disso transformar de fato uma venda. Então, superprodução é um dos desperdícios mais onerosos da Toyota. Se existe um superprocessamento, né? Se existem um excesso de operações mais do que necessário para fabricar uma peça ou para montar uma peça, movimentos desnecessários ou mais do que necessário, principalmente movimentos de rotação, né? De erguer uma peça acima da linha do ombro, que traz condições de segura para o operador, defeitos e retrabalho, né? Defeitos e retrabalho é um dos desperdícios mais onerosos no processo, né? E estoque realmente desnecessário, basicamente esse estoque que está sendo dito aqui é qualquer material ou trabalho em processo ou produtos finalizados na empresa, mas esperando ser vendido. Então, um Gemba, né, pode ter numa planilha de verificação perguntas relativas a esses 7 tipos de desperdício.